Olá, turma! Muito bom dia! Estamos de volta aqui mais um dia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dois conceitos bem abrangentes, da sociedade e que fazem parte dos conteúdos da formação de vocês, certo? Nós vamos trabalhar ética e moral. Temas bastante abrangentes, mas vamos trazer algumas propostas para que a gente possa, além das atividades que eu acabei de realizar com vocês, nós estamos também em processo de formação. Esses dois conceitos, eles são elaborados pela sociedade, construídos há muito tempo, certo? Pela história da sociedade. Apesar de eu vou tentar fazer um esforço aqui de trazer para a gente o significado desses conceitos de forma mais sintética e resumida, de forma que possa ser compreensível a todos, ok? E aí eu queria começar com uma frase, um ditado ou até mesmo uma expressão, a gente pode chamar isso uma expressão, que a gente costuma dizer muito assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, ou faça o que eu não faço, Até tem esses trocadilhos, Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É algo que choca muitas das vezes a gente com essa expressão. Às vezes a gente escuta dos nossos irmãos, parentes, amigos. Nós mesmos falamos isso, constantemente. Pessoal, fazendo uma reflexão diante dessa frase, com a ciência, e aí vale salientar que nós estamos trabalhando uma disciplina do módulo básico, ética, valores e cidadania. Então, portanto, ao pensar essa frase essa expressão que eu acabei de citar para vocês, nós entendemos que muitas das vezes, tanto ao expressá-la como ao praticá-la, nós podemos estar equivocados diante de uma sociedade. Todo cidadão, para ser cidadão, ele precisa estar inserido numa nação, numa sociedade, num povo, numa cultura. E para estar inserido nesse povo e na cultura, ele também obedece, segue ou deveria obedecer regras, a convenção, ao que é exposto para ele através de uma carta magna, de uma constituição, Muitos países aí têm a sua própria constituição, a sua regra. Outros países são ligados a outras convenções. Particularmente, por exemplo, Estados Unidos, existe a convenção própria a nível, nacional, mas em cada estado eles têm uma política diferenciada, não é isso? Mas a aula de hoje, por que eu citei isso, nessa questão de convenção e de regras? Porque numa sociedade existem as regras e que devem ser cumpridas. A ética, ela está relacionada a esse sentido, a esse significado. A ética é a construção da sociedade na elaboração de documentos e de regras que possam ser conduzidas e aplicadas à prática. Mas o que seria a ética? Então a ética é esse conjunto de ações que possam ser registradas, que possam ser delimitadas. Então, vocês têm que seguir essas regras em uma sociedade. Para você ter ideia, para a gente tirar carteira de trabalho até uma certa idade, para a gente ter uma conduta, uma questão do alistamento militar, que nós temos que cumprir como homens, o sexo masculino. Então, essas regras que são conduzidas, regras de cidadania, elas têm a ver com ética. Mas o que seria a moral, de fato? Então, a moral, pessoal, é justamente a prática. O que você conduz, se você pratica de forma equivocada, errada, segundo as regras. Muitas vezes a gente expressa assim, ei, você é uma pessoa sem moral. Ou seja, você perdeu a moral diante do que as regras, diante do que a sociedade colocou, impôs. Se eu não acredito nas convenções e regras de uma determinada sociedade,
Eu tenho até direito de discordar, mas não jamais de infringi-las, né? Eu não posso, de modo algum, se eu discordo de algo, tentar infringir, né? Ou colocar um posicionamento, porque a sociedade, né, vamos tratar aqui da realidade do país, por exemplo, o Brasil. O Brasil criou uma Constituição, criou uma regra para a sociedade. Se você infringe as regras dessa Constituição, você está infringindo contra a maior carta magna, as normas de um país. Ou seja, você estará infringindo e poderá comprometer não só a sua integridade, como a do próximo, a do outro. Então nós temos que colocar isso pareado. Respeito mútuo às regras, independentemente se você também discorda. Discordar fica uma questão muito intrínseca, algo seu. O que não pode é você externar isso de uma forma praticar, ou seja, perder a moral diante das regras. Por isso é necessário nós conduzirmos ela lado a lado, né? Elas, tanto a moral como a ética, né? Buscar saber selecionar, não é? E entender que é necessário também para a sociedade. O mundo é regido por regras. Vamos usar aqui uma questão bastante filosófica, né, que faz parte também do módulo básico. O mundo, se você olhar o sistema planetário, ele é regido por regras, por normas. Por que o planeta Terra, a sociedade, não seria regido por regras? Né? O quanto é necessário nós seguirmos essas normas para que a gente possa conviver, ter uma convivência com liberdade, mas uma liberdade que possa estar compatível ao que a sociedade acredita, o que as regras conduzem, certo? Então, o quanto é importante nós termos isso, né, na nossa formação. Porque quando você for chegar a uma empresa, aí levando para o lado mais específico da área de vocês vão se deparar com as regras, com as normas, com a conduta. Então, quais serão os seus valores? E aí a gente trouxe uma reflexão, um texto tratado pela professora, né, as nossas coordenadoras pedagógicas, professora Luzia, Cláudia e professora Leila Cristina, e elas vão dar a oportunidade de a gente ler um texto que vai tratar sobre a questão da responsabilidade. O quanto a responsabilidade é essencial em todos os aspectos. Muitas das vezes nós fazemos algo que às vezes não é nem visto pelo outro, mas se você não fazer com responsabilidade, com ética, seguindo as regras, lá na frente você poderá ser prejudicado, né? Às vezes numa simples furar uma fila de um banco, né, nós perdemos a nossa moral, nós praticamos, nós infringimos a regra, infringimos a ética, a conduta. A ética não está só ligada à questão de etiqueta, muito embora a etiqueta está ligada também à ética. A questão de ser uma pessoa chique, né, que nós costumamos dizer, que tem classe, mas a ética no sentido mais amplo possível. Ética significa regras, significa convenção. A moral é o que se aplica no convívio em sociedade, ou seja, a prática. Para você perder a moral ou ter moral, você tem que estar inserido numa sociedade. Então, pessoal, o que a ética é, na realidade, o que o povo produz também, né? O que a sociedade determina para vocês, para que a gente possa seguir. Essa é a mensagem da aula de hoje. Espero que eu tenha contribuído com todos vocês, né? Hoje foi maravilhosa a experiência com a dinâmica que nós realizamos via WhatsApp. Espero que tenha contribuído também para a aprendizagem de todos. E estarei disponível na interação no WhatsApp. Um abraço conectado a todos vocês e aguardo por vocês amanhã, a partir das 8 horas na interação pelo WhatsApp e às 9 horas na webconferência. Valeu, galera. Valeu, gente. Um bom dia para vocês. Fiquem com Deus.